causa principalmente do HBO Max, que tem algo que eu considero muito legal, que são aquelas coleções dos filmes e das franquias principais da Warner, principalmente. Então tem de Harry Potter, tem do Super-Homem, tem do Batman e tem também de Matrix. Muitas pessoas, inclusive jovens, adolescentes das novas gerações, estão descobrindo o filme de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski. E eu já vou começar esse vídeo perguntando pra você aí que tá assistindo, qual foi o seu primeiro contato com Matrix? Comenta aqui embaixo pra mim, você lembra de como o filme te impactou na época? Qual foi sua reação? Quais são suas memórias? E vocês também que estão assistindo pela primeira vez por causa do HBO Max, me digam aqui embaixo como que vocês estão vendo Matrix, o que vocês acham do filme hoje. Eu tô fazendo esse vídeo em 2021, mas me digam aí o que vocês acham do filme, porque eu lembro muito de Matrix ser um filme daqueles que são comentados por meses e até anos, né? Foi um fenômeno cultural na época, ali no final dos anos 90. Eu era uma criança pré-adolescente, digamos assim, né? Os padrões e a idade muda de acordo com quem tá dando a opinião, mas eu lembro muito do falatório e eu gostava do filme por vários motivos que eu ainda acho que fazem sentido, mas é claro que eu tinha uma visão muito limitada do filme dentro daquilo que eu compreendia com ali 12, 13 anos de idade. Eu não assisti em 99 porque eu morava numa cidade menor, que tinha uma sala só de cinema, a gente ia no cinema de vez em quando, então não era um hábito tão grande. Eu fui assistir ali, provavelmente no ano 2000, com o lançamento do DVD e do VHS do filme. Mas a ideia desse vídeo aqui é discutir por que Matrix teve um impacto tão grande e principalmente por que Matrix ainda é um filme tão bom. Por que Matrix é uma obra-prima? É um clássico, já dá pra dizer, um clássico novo do cinema de Hollywood, porque eu revi o filme agora na HBO Max, logo que eu assinei a HBO Max alguns meses atrás, e é um filme que continua funcionando muito, muito bem. É um filme lindo e é um filme que funciona em praticamente todos os seus aspectos narrativos. Por exemplo, né, é claro que muito da fama do Matrix ao longo dos anos e ao longo das décadas, porque o filme já tem 23 anos, por incrível que pareça, tem a ver com a parte filosófica do filme, porque algo muito diferente, algo muito legal que Matrix fez foi pegar um blockbuster de Hollywood, é um filme super caro, é um filme de orçamento altíssimo, com astros de Hollywood, né? Principalmente o Keanu Reeves, que já era um astro dos anos 90, ele já tinha feito Velocidade Máxima, tinha feito vários filmes muito, muito famosos em Hollywood, e pegar um filme com esse tamanho, um filme que mirava bilheteria, obviamente, fazer muito dinheiro na bilheteria, e apresentar conceitos filosóficos mais profundos, que mais do que isso, eram conceitos filosóficos que moviam a história. Então Matrix não é um filme que fica ensinando filosofia, mas ele usa conceitos filosóficos para estabelecer a premissa do filme, para estabelecer os problemas do protagonista, né? O que ele vai ter que resolver, o que ele vai ter que enfrentar, e também para colocar ele na encruzilhada da decisão que ele vai ter que tomar e que, de certa forma, no universo do filme, todos os personagens, uma hora ou outra, têm que tomar. O primeiro conceito que o Matrix usa muito bem é usar a história da caverna de Platão, né? O mito da caverna de Platão, que na verdade, provavelmente é uma história contada, uma alegoria contada por Sócrates para desenvolver alguns temas filosóficos e que, como não existe registro, né, de nenhum escrito de Sócrates, a gente conhece pelos escritos de Platão, que basicamente o mito da caverna de Platão é um mito, é uma história, uma alegoria em que o Sócrates contava que se houvesse um grupo de pessoas que tivessem nascido, crescido dentro de uma caverna e nunca tivessem saído
saído de lá e tudo que eles conhecessem do mundo exterior à caverna fosse através das sombras, né? Então tem pessoas, tem animais passando na entrada da caverna, na abertura da caverna, e por causa da fogueira ou por causa do sol projeta sombras desses animais, dessas pessoas na parede da caverna, nas paredes internas da caverna, e as pessoas que estão aprisionadas lá dentro, que, né, tem algumas versões que dizem que as pessoas estariam aprisionadas e sem poder virar para olhar para fora da caverna, elas começam a acreditar, obviamente, é uma coisa até irracional, que tudo que existe, que o mundo real são as sombras, são as projeções na parede. E no meu curso de História do Cinema Mundial, eu até uso a metáfora da caverna de Platão para falar da experiência cinematográfica, de você entrar numa sala de cinema e decidir, no nosso caso a gente decide que o que a gente vai ver projetado na parede também, através de luz e sombra, é a realidade. Então a gente se envolve com o filme num pacto que a gente faz de suspender a descrença e acreditar em tudo que a gente está assistindo. Mas no caso de Platão, ele estava falando também, e principalmente, da questão dos prazeres do mundo e daquilo que os nossos sentidos percebem. Então, é muito fácil a gente começar a viver a vida e acreditar que o que a gente vê, ouve, sente, toca, cheira, é tudo que existe. E é a base da nossa vida. Então, é muito comum você perguntar para uma pessoa, quem é você? E a pessoa vai falar assim, eu sou engenheiro, eu gosto de pizza, eu gosto de música clássica. Mas, na verdade, o fato de ele ser engenheiro, de ele gostar de pizza ou de ele gostar de música clássica, não é a essência dele como pessoa. E por mais que hoje, 23 anos depois do lançamento de Matrix, vários experimentos de neurociência já desafiem até o conceito de eu, né, segundo o qual as pessoas não teriam necessariamente uma identidade, a gente teria no mínimo duas identidades, né? A gente tem, como o Harari fala muito no Sapiens, o eu da experiência, que é como a gente percebe o mundo, e o eu da narrativa, que é a história que a gente conta pra gente mesmo de quem a gente é. Mas de qualquer forma, é claro que Platão e Sócrates não estavam pensando nessa dicotomia e nem também questionando se a gente tem um eu ou não, ou se nós somos só fenômenos químicos cerebrais que foram desenvolvidos pela evolução da espécie. Mas no caso de Sócrates e Platão, eles acreditavam sim que o meu eu, que quem eu sou de verdade, que o sentido da vida, que o meu propósito na vida não é apenas experimentar o mundo. E a experiência do mundo muitas vezes faz o papel oposto, de distrair você para achar que essas coisas são as mais importantes. Você passa a vida inteira distraído e você acaba jamais saindo da caverna e compreendendo por que você está aqui, compreendendo o que você está fazendo nesse mundo. Inclusive, assistindo Matrix de novo agora, e eu preciso fazer um parênteses aqui porque eu vou conversar de tudo, da filosofia do filme, do roteiro, dos efeitos visuais, da estética do filme. Eu assistindo durante a pandemia, é claro que eu pensei muito em como nós estamos lidando com essa questão durante a pandemia, que é um momento muito difícil, né, mentalmente, e até olhando para a realidade é muito difícil lidar, e foi e tem sido muito difícil lidar para muita gente. Mas é interessante, porque no filme, a escolha de Sofia, entre aspas, que o Neo e que todas as pessoas lá têm, na verdade, principalmente as pessoas que, eu não lembro qual é o nome do grupo que o Neo passa a integrar, liderado pelo personagem do Lawrence Fishburne, que é o Morpheus, né, o Morfeu. Eles sabem que existe a Matrix, que a Matrix seria esse mundo do irreal, seria esse simulacro da realidade em que as pessoas estão vivendo. Então, na metáfora da caverna de Platão, seria como se as pessoas estivessem vivendo sem saber, né, igual aqueles homens na caverna, que estão vivendo só assistindo às sombras da realidade. Os personagens que entendem isso, que sabem que estão vivendo numa Matrix e que na verdade a realidade é muito pior, é um futuro distópico, né, em que as pessoas estão vivendo praticamente vegetando, vivendo ilusões enquanto o mundo foi praticamente destruído. Essas pessoas, elas têm uma escolha, né? Elas têm uma escolha de o que eu vou fazer? Eu vou viver fora da Matrix, eu vou realmente, agora que eu sei que existe a Matrix, eu vou viver dentro da realidade, ou por ser mais fácil, por ser zona de conforto, por ser mais tranquilo e eu estar acostumado, vou voltar pra Matrix e fingir que eu não sei da realidade. E na pandemia eu pensei muito nisso, porque de certa forma é uma escolha que todos nós tivemos em relação à realidade, que é, tem muita gente morrendo, a situação é caótica, agora no Brasil a gente tá num momento que já tem vacina, que os números estão caindo, mas se você pega os números de hoje ainda, eu tô fazendo esse vídeo em setembro de 2021, ainda são números muito altos, né, que nenhuma outra doença mata tanto quanto a Covid ainda, e aí a escolha sempre foi desde o começo, eu vou realmente agir
agir como se eu estivesse numa pandemia, ou eu vou fingir que não tá acontecendo nada e vou seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. E é interessante que tem aquele personagem do grupo dos rebeldes lá, né, do Morpheus, que é o traidor, que acaba contando os planos do grupo, e ele é um cara que, se vocês lembrarem no filme, ele toma a decisão de que a Matrix é melhor por questões de prazeres simples, por questão de comida. Tem a cena muito legal, assim, muito inesquecível, que ele tá num jantar e aí ele olha assim, começa a contemplar aquele pedaço de bife, um bife suculento, e ele começa a dissertar sobre o quão atraente é o que a gente pode sentir, né? Então, só na Matrix eu posso sentir o gosto desse bife gorduroso, sangrento, delicioso. E no caso nosso, seria tipo, né, um Outback, ou seria ir pro cinema de novo, ou seria ir pra uma balada, sair pra beber com os amigos. Então, essa que é a questão, né? Aquilo que eu posso experimentar com meus sentidos, vale a pena o risco de eu não estar vivendo a vida real, no caso da Covid, claro, arriscando a vida das pessoas que você ama, e tem muita gente que fez essa decisão, né? Eu não quero saber da realidade, ela é muito dolorida, então eu quero viver como se nada tivesse acontecendo, não importa qual seja a consequência, ou não importa quais sejam as consequências, né? Porque o que eu quero mesmo é, eu não consigo mais viver se não for na zona de conforto desses prazeres que os meus sentidos conseguem acessar. Como eu falei, o Matrix faz isso de uma maneira muito orgânica. A filosofia do filme, que fala de estoicismo também, de vários outros conceitos filosóficos antigos e que até hoje pautam a discussão sobre a existência humana, mas ele faz isso como um catalisador para mover a história adiante. E é isso que qualquer bom roteiro tem que fazer. Tudo que acontece num filme precisa empurrar a história adiante. E o roteiro do Matrix, ele tem alguns elementos que fazem com que o roteiro seja quase que um paradigma de um bom roteiro, de um roteiro praticamente perfeito de um filme de Hollywood. Porque não só tudo que acontece no filme, toda a cena do filme, ela ou manda a história pra frente, ou então ajuda a desenvolver os personagens, principalmente o Neo, e a gente entender o universo no qual ele tá inserido. Além disso, tem um conceito que eles usam muito em inglês, que é the stakes are high, ou seja, a consequência das decisões do Neo sempre são muito altas, é sempre uma questão de vida ou morte, é sempre uma questão de salvação ou destruição da humanidade, é sempre uma questão que tem muito valor envolvido. Então o risco da missão do Neo falhar, ela é tão grande quanto o envolvimento que o espectador tem com a história. Sempre é assim em livro, sempre é assim em filme, em série. Quanto mais você sente que o personagem, que de certa forma é um alter ego seu, né, você assiste aquele universo pelos olhos do personagem, quanto mais ele tem a perder, mais você se importa. E no Matrix, o Neo e a humanidade, e aqueles personagens que a gente vê, né, aquele microcosmo, aquela fração da humanidade, sempre tem muito a perder, e isso faz com que o filme seja muito envolvente, numa lógica que, é claro, o Matrix segue, principalmente na construção do arco dramático do Neo, a cartilha da jornada do herói, que, para repetir um termo aqui, é um paradigma criado pelo Joseph Campbell de histórias que lidam com personagens que são heróicos e que têm, de certa forma, uma natureza do escolhido, e o Neo é isso, né? Ele é o personagem escolhido para liderar a revolução que vai libertar as pessoas da Matrix, da tirania da Matrix, de certa forma. Então o filme, ele caminha passo a passo junto com o Neo nessa questão que tem desde a vida normal do Neo, a descoberta de que algo está errado, e aí tem, claro, né, todas aquelas figuras coadjuvantes que vão ajudar ele a passar por esse processo de iniciação, por esse processo de compreender quem ele é, a dúvida que ele tem o tempo todo sobre quem ele é. Isso é muito importante. Então o filme tem todas as batidas certas, inclusive na hora que a gente fica sabendo que ele não é o escolhido, e no final a gente vai saber que na verdade ele é, mas o fato da gente saber que ele não é o escolhido faz com que, de novo, o risco de tudo aquilo seja muito maior, porque ele não tá protegido durante boa parte das batalhas, principalmente dos confrontos do terceiro ato, pelo fato dele ser o escolhido, então a gente já sabe que tudo vai dar certo. Não, a gente acha que ele não é mais, mas mesmo assim ele já tá com a mão na massa, ele já tá envolvido, ele já acredita naquela causa, então o fato de ele achar que é o escolhido, depois achar que não é, esse processo faz com que ele torne essa causa a causa dele mesmo e, de certa forma, se transforme no escolhido. Então o que veio antes, né? O ovo ou a galinha? Ele era o escolhido, por isso que ele conseguiu, ou ele ganhou força, começou a acreditar na causa e por isso se tornou o escolhido? É claro que o Matrix, na época e até hoje, é um filme que fez muito sucesso e que tem um impacto muito grande pelos seus aspectos visuais. Então não só, eu vou repetir algumas coisas aqui que eu sei que já foram muito discutidas, mas não só pela questão das irmãs Wachowski conseguirem criar uma estética que tem uma composição de cores muito
específica, muito pensada, que quando você pega desde aquele começo do filme, que tem o Neo lá mexendo no computador, aquelas conversas de computador naqueles computadores bem antigos dos anos 90, e você tem aquela estética da tela preta com as letras em verde, verde muito forte. Então, essa fotografia mais sombria e mais esverdeada, com uma luz esverdeada, tem a ver com isso, com o fato da gente se sentir sempre como se estivesse dentro de um computador da época. Então a gente está dentro de um universo que é um simulacro da realidade, que não é a realidade de fato. O Matrix consegue fazer algo que eu sempre elogio, que é, eu até falei esses dias na minha crítica de Maligno, do James Wan, eu vou deixar o card aqui em cima, na verdade aqui em cima, um desses dois lados, eu nunca sei qual é, principalmente pelo efeito de espelho aqui da câmera, mas que é usar o CGI, ou os efeitos computadorizados, efeitos digitais, de uma maneira contida. É claro que na época tinha questão de limitação. A década de 90 é a década do CGI, então tem filmes como Jurassic Park, como Exterminador do Futuro 2, como o próprio Matrix, vários filmes da década de 90 que tinham essa característica. Eles usavam o CGI, usavam os efeitos digitais quando era realmente necessário. E isso causa, por mais que para principalmente as gerações mais novas, em alguns momentos você pode olhar e falar, isso aqui não funcionou muito bem, isso aqui parece falso, e isso retira um pouco a suspensão da descrença, porque a gente já se acostumou com uma qualidade muito maior de CGI. Então tem até a cena da colher, né, que ele tá entortando a colher, que é muito evidente ali a artificialidade. Mas justamente por causa da limitação, os diretores daquela época, eles não abusavam do CGI. Então no Matrix tem tanto CGI, às vezes, por exemplo, tem sequências de batalha, por exemplo, a sequência do hotel no terceiro ato, em que boa parte do que você tá vendo é coreografia, é cabos pendurando os personagens, né, pra eles pularem muito alto, pra eles terem aqueles voos que eles têm, grua, vários tipos de técnicas manuais, de técnicas analógicas de efeitos, mas às vezes o efeito digital retirando, por exemplo, cabos, então você vê cabo elétrico, então não dá pra ver, porque na pós-produção se retira no CGI, e é claro que em alguns momentos também para criar movimento, para criar efeitos, mas em muitos momentos que hoje em dia se usaria CGI e ficaria artificial, porque mesmo que a técnica tenha se desenvolvido, nunca é a mesma coisa que você olhar para algo que você consegue quase tocar, né, que parece palpável. Então, por exemplo, tem a cena daquele inseto, que eu não sei como descrever, aquele inseto tecnológico que tá entrando na pele do Neo, e que, de novo, tanto o inseto quanto o braço são animatrônicos, que é algo que o Jurassic Park fazia muito bem também, né? Usar animatrônicos, o Exterminador do Futuro 2 fazia isso muito bem também, e compensar o que falta, dar uma retocada com o CGI. E é claro que o Matrix também criou alguns tipos de ação e algumas técnicas, algumas maneiras de abordar a ação que viraram tão paradigmáticas, que fizeram tanto sucesso e tiveram um impacto tão forte, que de lá pra cá, dezenas e dezenas de filmes de ação começaram a repetir e imitar, e é claro que a imitação nunca é tão boa quanto o original. O mais famoso deles é o chamado Bullet Time, que é aquela coisa da bala em câmera lenta, em que a gente consegue rodar em torno da ação e compreender o que a ação está mostrando, né, a mise-en-scène da ação, onde os personagens estão em relação um ao outro, enquanto a bala é disparada. Eu até citei essa cena também na minha crítica do Maligno nessa semana, mas essa é uma cena, é um tipo de cena que vários filmes depois começaram a utilizar, e como eu falei, não tão bem quanto Matrix, porque Matrix pensou, as irmãs Wachowski pensaram uma maneira de filmar a cena que fosse impactante, que fosse diferente e que de certa forma também refletisse a artificialidade daquele mundo que a gente tá vendo, que é a Matrix. Para finalizar, o Matrix também foi revolucionário na época, em 1999, em fazer algo que hoje em dia, eu até fiz um curso sobre isso no começo da pandemia, que é um curso sobre narrativas transmídia. Hoje em dia, todo mundo que trabalha com produção de conteúdo aponta como o futuro da produção de conteúdo, tanto no cinema quanto na televisão, na internet, que é criar narrativas transmídias, ou seja, uma narrativa que ultrapasse a sua mídia original. Então é um filme que também consegue penetrar na internet, nas redes sociais, que consegue ter talvez livros relacionados, séries de TV relacionadas, e é claro, não só para propaganda. E o Matrix na época fez isso muito bem, né? Então o Matrix criou um spin-off de animação,
animação, que era o Animatrix. Tinha também sites interativos, jogos online, virtuais, lá naqueles primórdios da internet, em que as pessoas conseguiam se envolver com o conceito de universo, com a criação do universo que as irmãs Wachowski tinham feito para o filme. Então a experiência do espectador é uma experiência muito mais imersiva, né? Hoje em dia, muito mais, e eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer com Matrix 4, que é lançado esse ano. Inclusive gostei muito do trailer, não sou acostumado a ver trailer, mas achei muito bom. Tá prometido para estrear em dezembro, mas tô muito curioso para saber como que as irmãs Wachowski, a Lana principalmente, que ela dirige sozinha esse filme agora, vai pensar essa questão transmídia, se isso vai voltar ou não vai, e é claro, né, a Warner, os produtores do filme, para saber como que eles vão propor uma experiência com o filme que seja na tela do cinema ou do HBO Max, e também com celular na mão, e também com um site aberto no computador, e também com, não sei, livros, história em quadrinho, animação, séries relacionadas. A gente não sabe ainda, mas essa estratégia transmídia foi algo que foi revolucionário que Matrix fez lá no final do século 20, né, dos anos 90. Mas, como eu falei no começo do vídeo, eu queria muito saber qual é a experiência que vocês têm com Matrix. Já reviram no HBO Max? A qualidade tá obviamente incrível da imagem, isso é algo que eu gosto muito da HBO Max, eu acho que o streaming é muito bom. Pra mim, pelo menos, não trava, pra mim tem uma qualidade incrível, e eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Eu vou ver agora, eu vou rever o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions antes de assistir ao Matrix Resurrection, que é o 4, que vai ser lançado esse ano, mas eu quero que vocês venham aqui também comentar o que vocês acharam. E claro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, né? Eu vou pedir pra vocês fazerem tudo que vocês já fazem e que eu sempre peço. Cliquem no sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. Divulguem esse vídeo pros amigos e eu vou ficando por aqui por hoje. É isso, um abraço, tchau!